Olá, meus prezados amigos, irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos chegando até você por meio desta mensagem da Palavra de Deus. Mas hoje é diferente. Hoje nós estaremos ministrando a Escola Bíblica Dominical. A lição de amanhã, dia 22 de março de 2020, é a primeira vez que eu estarei usando o meu canal para trazer uma lição da Escola Bíblica Dominical. Mas em virtude dessa situação que está acontecendo, esta crise com relação a este vírus, esta pandemia que tem atacado o mundo inteiro, e em virtude dos decretos, partindo do governo federal, estadual, municipal, com relação às aglomerações, a nossa igreja encontra-se, não somente a nossa denominação, como praticamente todas as denominações do nosso país, encontram-se fechadas, e amanhã, como é de costume nós termos a Escola Bíblica Dominical, nós não poderemos nos reunir, mas independente da situação, o povo de Deus estará firme estudando a Palavra de Deus, as lições nas suas residências, nos cultos domésticos. E eu tive a iniciativa de, como professor de uma das salas da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus aqui em Araguatins, pastoreada pelo nosso pastor-presidente, pastor José Ribamar Carvalho dos Santos, e o superintendente da EBD, pastor Joab Nunes. Eu juntamente com alguns colegas nossos, que são também professores da classe, estaremos agora fazendo aqui um apanhado da nossa lição de amanhã, domingo, dia 22, como já falamos. E a nossa lição tem como título, Jesus, o homem perfeito. Glória a Deus. O texto áureo encontra-se registrado em Lucas, no capítulo de número 2, versículo 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e os homens. A nossa verdade prática diz da seguinte forma: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe, nós não estaremos fazendo a leitura, para que possamos ganhar tempo, em virtude do nosso, para que o vídeo não fique muito extenso. Mas a leitura bíblica, meus amados irmãos, da leitura bíblica em classe, encontra-se em Lucas, no capítulo de número 2, versículo 40 até o versículo de número 52. Nós temos como objetivo geral da nossa lição clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Os objetivos específicos são 3: expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus. A nossa introdução, já dando início ao trabalho, a esta grande escola bíblica dominical. Você que está assistindo, acompanhando aí com a sua lição, que Deus abençoe. Eu quero pedir para que você possa se inscrever no meu canal, onde tem o nome inscrever, se inscreva, acione a notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo, você irá acompanhar, receber em primeira mão a postagem. Também peço que você possa dar aquele like como sinal de gratidão e compartilhe o link do vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp aos irmãos, que amanhã nós estaremos na escola, mas estaremos por meio das redes sociais, esta ferramenta disponibilizada por Deus para compartilharmos a Escola Bíblica Dominical. A introdução: apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Eu quero me ater aqui à palavra perfeito. Quando o texto está se referindo a Jesus como ser humano perfeito, ele é perfeito porque Deus é perfeito. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 5, versículo 48, nós estaremos fazendo a citação bíblica de algumas referências que não estão na lição. E em Mateus capítulo 5, versículo 48,
O Evangelho de Mateus diz o seguinte: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Então Jesus, ele é perfeito porque ele é Deus e exige de nós a perfeição. Mas esta perfeição que o texto está se referindo não é aquela perfeição de nós nunca termos pecado, mas a perfeição no sentido de nós mantermos uma vida de total sinceridade para com Deus. Deus conhece as nossas fraquezas, Ele sabe das nossas limitações, conhece os nossos pontos fracos, porém Deus olha para o coração, para a sinceridade do coração. E é por isso que Jesus, como ser humano perfeito, nele devemos pensar, agir e falar. Todos os nossos atos devem ser moldados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus exige esta perfeição, bem como também a santificação, sem a qual jamais veremos a Deus. E seguindo a nossa introdução, já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Não era aparente, mas era real. Era a presença de Deus neste mundo. A palavra de Deus nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele veio em forma de carne. É por isso que Paulo, escrevendo em uma das suas epístolas, ele diz que aquele que afirma que Jesus veio em espírito, esse é maldito, é o anticristo. É uma forma de querer dizer que Jesus não era aparente, mas Jesus, ele é real. É como diz o determinado hino de um determinado cantor: Jesus não é dinheiro, mas ele é real. Meus prezados amigos, a nossa introdução ainda diz que em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Porque ele nunca pecou, pois ele era perfeito, e ele pode salvar o pobre e miserável pecador. É a introdução da nossa lição, e nós vamos passar para o item 1. Primeiro item da nossa lição: Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Nós temos algumas referências bíblicas, por exemplo, nesta parte, lá em Isaías, no capítulo de número 6, versículo 8, como nós falamos para os irmãos, nós iremos fazer algumas citações bíblicas, vamos usar algumas referências bíblicas que elas não estão na lição, mas é de fundamental importância nós usarmos para ampliarmos o nosso raciocínio e enriquecer a nossa lição. Então, Isaías capítulo 6, versículo 8, a Bíblia Sagrada diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esta passagem bíblica de Isaías, ela destaca tanto a preparação de um profeta, a qual Deus iria usar no ministério profético em Israel, como também alguns pregadores destacam esta passagem bíblica quanto ao silêncio no céu, quando o Pai perguntou a quem ele enviaria para vir a este mundo, e muitos dizem que Jesus se manifestou dizendo: envia-me a mim. E uma coisa importante, queridos irmãos, é que Jesus, totalmente homem e totalmente Deus, para que pudesse morrer pela humanidade, precisava ser homem e precisava ser Deus, para poder se relacionar conosco. É por isso que João escreve: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele veio dos céus para encontrar conosco. Ele não veio em forma de espírito, em forma de carne. Ele nasceu de uma mulher por nome de Maria. Ele veio para entregar sua vida por nós. Precisava ter um corpo, precisava se relacionar com a humanidade. É isso que mais ou menos a nossa lição, no item 1 da nossa lição, destaca. O subitem da nossa lição diz: sua eternidade com o Pai. Mais abaixo diz o seguinte: ele estava no Pai e no Pai criou todas as coisas. João 1,3. Nós entendemos aqui, queridos irmãos, ouvintes da palavra, alunos da Escola Bíblica Dominical,
quando o comentarista destaca aqui que o Pai criou todas as coisas de acordo com a Bíblia. João 1,3 diz que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque tudo partiu de Deus. Quando nós olhamos em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, nós encontramos o escritor do livro do Gênesis dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, Deus, Criador, o Filho estava com o Pai, ao lado do Pai, e Ele é Deus, e nada se fez se não fosse por meio dele. Tudo que hoje nós temos, vemos, sentimos, todas as promessas e a esperança que nós temos é por meio dele, por meio de Cristo. Que Deus possa nos abençoar. Ainda a lição diz: suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios, que não dá para nós lermos, mas os alunos podem acompanhar aí na sua Bíblia o que Salomão escreveu no capítulo 8 de Provérbios a respeito da existência e da perfeição de Jesus e do Pai da eternidade. O item 2 da nossa lição, o segundo item, diz, no subitem, seus atributos, grandezas e perfeições. Dentro desse texto do segundo item da nossa lição, destaca que Deus, ele é imutável, onipresente, onisciente. Imutável porque ele não muda. Tanto é que nós encontramos em Hebreus 13:8 a Bíblia falando que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele continua o mesmo. A Bíblia diz que o Senhor Deus não muda, por isso, dentro das suas misericórdias que não tem fim, por isso que o homem não é consumido, não é destruído. Porque as suas misericórdias, elas não têm fim. A Bíblia destaca inúmeras passagens com relação à citação de Deus. Deus falando a respeito da mudança, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E nós olhando aqui nossa lição, nós encontramos também a questão dos atributos de Deus com relação ao onipresente, onipresença, aquele que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. É um atributo que só Deus tem. Nenhum ser humano na terra jamais possuiria este atributo. Só Ele, Deus, é que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Nesse instante, enquanto eu falo com você aqui de Araguatins, no Tocantins, com a presença de Deus nessa sala, o Senhor Deus também está presente em todos os continentes. Ele está nesta hora lá na Itália, Ele está na China, em Roma, né? Ele está na Europa, Ele está na África, Ele está nos países do Mercosul. Deus está em todos os lugares. Glória seja dada ao Senhor. Também Deus, Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Diz também que Ele é onipotente. Ele não pode ser ignorado porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. Onipotente porque Ele detém todo o poder. Satanás, ele tem poder para matar, roubar e destruir. Mas Jesus tem todo o poder. Ele é soberano. E Satanás, o inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus, não pode fazer nada sem a permissão do nosso próprio Deus. Glória seja dada a Deus. O terceiro subtópico diz: esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Quando nós lemos aqui esse terceiro subtópico, nós já entendemos perfeitamente aqui quando fala que ele esvaziou-se de sua glória. Quando ele veio a este mundo, ele deixou a sua glória, mas ele não deixou a sua divindade. Ele continuou sendo Deus. Até porque se ele não fosse Deus, ele não teria, o seu sacrifício não teria sido perfeito na cruz. E ele foi perfeito. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Morreu uma única vez para tirar os pecados do povo e aparecerá a segunda vez sem pecado. O sacrifício de Jesus foi perfeito lá na cruz do Calvário. Jesus estava com seus pés crucificado ali, fixado com pregos, as suas mãos, mas a sua boca não estava maniatada, a sua boca não estava amarrada, ele não estava amordaçado. Com a sua boca ele consuma a obra, ele declara com seus próprios lábios que a obra estava consumada.
Glória seja dada ao Senhor. Então nós encontramos aqui a respeito da glória. O comentarista ainda diz: fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Ele deixou a sua glória, não deixou a sua divindade, continuou sendo Deus. E com seus atributos, durante o seu ministério, ele fez uso dele por diversas vezes. Mas nós destacaremos aqui apenas um, não está na lição, mas nós achamos por bem destacar essa passagem que encontra-se registrada em João, no capítulo de número 11, versículo de número 11, onde fala sobre a morte do amigo de Jesus chamado Lázaro. Jesus estava com seus discípulos e chegou um determinado momento em que Jesus fala aos seus discípulos que Lázaro estava doente. E alguns discípulos ali ouviram o que Jesus falou, e de imediato, no capítulo 11, versículo 11, Jesus diz assim: falou e depois lhe disse Jesus: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Os discípulos disseram: então, se está dormindo, está tudo bem, né? Mas o discípulo não estava entendendo. Naquela hora, Jesus usou a sua onisciência. Naquela hora ele estava com discípulos, mas ao mesmo tempo ele estava presenciando o que estava acontecendo com Lázaro lá em Betânia. E Jesus depois fala até claramente aos seus discípulos, no versículo 14, então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Aí os discípulos entenderam. Então naquela hora Jesus, como Deus onisciente, ele viu perfeitamente que Lázaro, seu amigo, havia acabado de falecer. Jesus usou, mas não foi muitas das vezes que ele usou os seus atributos. Jesus, na sua simplicidade de vida, ele foi um grande exemplo e é um exemplo para todos nós como seguidores do cristianismo. Em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, aqui fala ainda, seguindo a nossa lição, diz que em sua oração sacerdotal ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus. É importante, queridos irmãos, nós destacarmos aqui a questão da Santíssima Trindade, porque todos nós sabemos que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E no ministério de Jesus, Jesus só teve êxito e realizou a perfeita obra do Pai porque o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. Se Jesus não tivesse o Espírito Santo, Jesus não teria feito nenhuma obra, mas Jesus fez todas as obras que Jesus realizou, é porque havia no ministério de Jesus a participação da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Eu até quero destacar aqui para os irmãos a passagem de Lucas no capítulo de número 4, versículo 18 e 19, que diz assim, Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então está aqui Jesus, quando ele estava lá na cidade de Nazaré, na sinagoga, trazendo aqui os ensinamentos da palavra de Deus, no livro do profeta Isaías. Ele destaca aqui a respeito do que estava sobre ele para a realização da obra de Deus. Então, houve a participação da Santíssima Trindade. Queridos, agora nós vamos para o nosso segundo tópico da nossa lição. Deus abençoe você que até agora está aí ouvindo a palavra de Deus, assistindo por meio deste vídeo a grande escola bíblica dominical. O nosso segundo subtópico diz: Jesus, verdadeiro homem. O subtópico da nossa lição diz: Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. João capítulo 1, versículo 18. A Bíblia destaca claramente isso. Então ele veio do Pai. É por isso que hoje, como diz a Bíblia em João 3,16,
O próprio Jesus, em conversa com Nicodemos, ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele veio do Pai. Ele é o amado do Pai. É por isso que no encontro de Jesus com Filipe e Natanael, ele pergunta para que Jesus pudesse mostrar o Pai. Ele diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco que tu perguntas, ainda mostra-nos o Pai. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. O Pai, nosso Deus, estava em Cristo. A Bíblia Sagrada diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Glória a Deus. Então quem olha para Jesus, olha para o Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai. Quem aceita Jesus como Salvador, aceita o Pai. Quem despreza o Filho, que é Jesus, despreza o Pai. Jesus chamou os discípulos certa feita, né? E quando determinou que eles fossem e pregassem, Jesus disse aos seus discípulos: quem vos recebe, a mim recebe. E quem a mim recebe, recebe aquele que me enviou. Recebe o Pai. Jesus veio do Pai. Em João capítulo 1, versículo 11 e 12, nós encontramos aqui uma passagem importantíssima. Não está na nossa lição, mas você já pode procurar também na sua Bíblia e anotar na sua lição para ampliar essa pesquisa, esse conhecimento, esse estudo, né? A escola dominical é um estudo maravilhoso. Só perde quem não participa da EBD, mesmo impossibilitados de nós estarmos juntos no templo, mas as redes sociais veio para nos aproximar, né? E nós estamos usando como ferramenta para pregarmos o Evangelho de Jesus. Deus abençoe você que está assistindo nesta hora, tá? João capítulo 1, versículo 11, diz assim: veio para o que era seu e os seus não receberam. Versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós encontramos aqui, com relação a essa passagem ainda de Jesus, o verdadeiro homem, que ele foi enviado do Pai e ele veio para o que era seus, para os judeus. Mas os judeus não receberam, não reconheceram como Messias. Mas a todos quantos receberam, a nação gentílica, todos os povos que não são judeus, gentios, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Por isso que nós agradecemos muito a Deus por esta porta que o Senhor abriu para todos nós. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Fechando esse primeiro subtópico da nossa lição, vamos agora para o segundo, que diz: profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. E em Malaquias, o sol da justiça. Tem as referências de Gênesis 3,15 e Malaquias capítulo 4, versículo 12. Jesus, ele é o centro da Bíblia Sagrada, ele é o centro da história. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Abraão, porque Deus falou para Abraão em Gênesis, no capítulo de número 12, do versículo 1 até o versículo 3, Deus fala para Abraão que em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Primeira aliança, que destaca a questão de Jesus aí na descendência de Abraão. E a segunda, por meio de Davi, como filho de Jessé, através de uma aliança que Deus havia estabelecido com Davi, declarando a ele que não ficaria nenhum dos seus descendentes, que ficaria sem assentar nenhum trono. Deus faria uma aliança. E o que aconteceu, e foi o que aconteceu com Jesus, descendente de Davi. Até mesmo o próprio Bartimeu, nós olhando a Bíblia Sagrada, nós entendemos, quando Jesus estava entrando em Jericó, o cego Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele foi direto na genealogia de Jesus. E quando nós olhamos lá em Mateus capítulo 1, versículo 1, nós encontramos aqui, está, inclusive faz parte da nossa lição, na genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 1, versículo 1, nós encontramos o livro já iniciando da seguinte forma: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Glória a Deus. Então está aqui os dois grandes servos de Deus, que selou também essas alianças, né, da história sagrada, onde Jesus é o tema
principal destas duas alianças. Vamos agora para o nosso terceiro subtópico, que diz: encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. João capítulo 1, versículo 14, como nós já destacamos, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Meus prezados amigos, é justamente aqui, nessa passagem, é que muita gente procura, o inimigo de nossas almas procura colocar na mente das pessoas que Jesus não veio em carne. E que se ele veio em carne, ele veio como qualquer outro ser, um ser qualquer que não tinha poder. É preciso e é importante nós termos cuidado com estes ensinos. A Bíblia Sagrada, quando ela fala que Jesus veio em carne, porque ele se humanizou. Ele tomou a forma de servo, como diz a Bíblia através do profeta. E Jesus veio ao encontro do homem pecador. Porque Deus não podia se manifestar em toda a sua glória, porque ninguém jamais viu a Deus. O homem pecador não tem condições de ver a Deus. Se ele olhar para Deus na sua glória, ele morre. Ele é destruído. E como é que Deus poderia se relacionar com o homem, com os homens na terra, se ele não providenciasse uma forma de que a sua presença fosse materializada principalmente na forma humana, como diz a teologia que estuda essa parte, junto à teologia que tem a ciência da antropologia, que estuda o homem. Então é importante nós presenciarmos aqui que o Filho de Deus se tornou de fato carne para se relacionar conosco. Era a linguagem de Deus com os homens. Porque Deus, quando ele fala conosco, ele fala na linguagem humana, na linguagem que nós possamos entender. Se ele falar na linguagem propriamente divina, o homem não entenderá. Como, por exemplo, as mães, quando estão ensinando seus filhos a andarem, suas crianças ainda bem pequenas, a mamãe agarra nas mãos da criança e diz dandá, dandá e dandá. A criança entende que dandá é andar. E na medida que a criança começa a andar, a mãe tira o D do dandá e fica só o andar. Vamos andar, e a criança começa a andar. É a linguagem infantil, para que a criança possa entender. Assim também é Deus. Ele fala conosco de forma que nós possamos entender. Quando a gente olha essa passagem aqui dentro desse encarnado no Novo Testamento, onde nós estamos lendo o terceiro subtópico da nossa lição, nós observamos que é semelhante aos sinais. A Bíblia fala de muitos sinais. Deus usou esses sinais não porque seja dessa forma, mas para que nós pudéssemos entender. Quando a Bíblia fala do Espírito Santo apresentando como pomba, para que nós pudéssemos entender. O Espírito Santo como fogo. E assim várias simbologias bíblicas que Deus usa na Bíblia para que nós pudéssemos entender a linguagem. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede, no jardim da agonia experimentou profunda tristeza. Tudo isso Jesus passou. Por quê? Porque ele estava em carne. Nós sabemos que o ser humano, quando o espírito de vida está nele, ele sente dores, ele geme. Mas uma vez que o espírito sai do corpo da pessoa, que a pessoa já é considerada morta, em estado de óbito, aquele corpo não sente dores. A pessoa pode jogar, furar, cortar, rolar. Você não vai ver um defunto gemer, porque o espírito não está naquele corpo. Jesus, ele sentiu todas estas coisas porque ele era um homem perfeito, mas um homem com toda a sua tricotomia. Pastor Doromal, o que é isso? Espírito, alma e corpo. O homem possui essa tricotomia. Então Jesus, ele tinha sentimentos, ele sorria, Jesus chorava, porque ele estava em um corpo, porque ele se tornou humano, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É por isso que Paulo fala que aquele que diz que Jesus não veio em carne, seja anátema, maldito. Mas Jesus veio em carne, nasceu de uma mulher, por nome de Maria, com um parto, como qualquer outra mulher que dá à luz um bebê. Jesus nasceu, cresceu, deu início ao seu ministério, entregou sua vida por nós na cruz, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. Vamos para frente? Vamos agora para o nosso quarto subtópico, que diz: Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. O comentarista aqui destaca a questão de Gálatas capítulo 4, versículo 4, onde diz: e vinda a plenitude dos tempos,
Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou tudo no tempo de Deus. E Deus usou o quê? A história, usou nações, usou povos, para que contribuísse para a propagação do Evangelho e para o ministério de nosso Senhor Jesus. Deus, Ele é dono de tudo. Ele é soberano, Ele é Senhor. Usou Israel através das sinagogas espalhadas por todas as nações. Usou também a Grécia, onde surgiu o berço da filosofia, né? Os gregos. Encontramos também Roma, que foi também um dos grandes impérios naquela época, quando Jesus deu início ao seu ministério e veio este mundo. A Palestina, Jerusalém, tudo estava sob o domínio de Roma. E por meio de suas leis, governo e estradas de excelente qualidade. Então nós encontramos aqui a contribuição, ou por que não dizer, a participação aí de países, de pessoas, até de império, para que pudesse contribuir para a vinda de nosso Senhor Jesus, e Jesus hoje como centro da história. Se nós lermos qualquer livro histórico, da ciência, nós encontraremos aí AC e DC. Antes de Cristo, depois de Cristo. Jesus é o centro da história. Glória seja dada ao nome do Senhor. O quinto subtópico da nossa lição diz: em Israel, Jesus é apresentado ao mundo, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Lucas 3:23. É importante destacar aqui, meus prezados irmãos, em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. E é importante nós observarmos aqui que Jesus, ele era perfeito e ele crescia em graça e sabedoria diante dos homens. Jesus, ele era obediente tanto ao Pai, como também aos seus pais aqui na terra, José e Maria. É importante nós destacar aqui, inclusive eu quero até frisar aqui uma mensagem aos filhos. Se você quer ver Deus, olhe para os seus pais, obedeça seus pais. Jesus, ele obedecia seus pais, veio do Pai. Quem ama a Deus, ama os pais. Quem ama os pais está cumprindo o mandamento de Deus. É uma lição para nós, uma aplicação pessoal deste tópico a respeito de Jesus apresentado em Israel. Meus amados amigos, ouvintes da palavra, alunos da nossa escola bíblica dominical, e conforme veremos no próximo tópico, que nós vamos ler agora, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens, porque ele foi obediente. Jesus foi tão obediente que ele foi obediente até a morte de cruz, de forma que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Tudo isso porque Jesus foi obediente. E o obedecer é maravilhoso. É por isso que a palavra é obedecer e não subir. Obedecer significa se humilhar, se submeter. Jesus foi obediente, por isso que ele é perfeito e exige obediência de todos nós. Ele é perfeito como perfeito é o Pai, e ele exige que nós também venhamos ser perfeitos. O homem desobediente, ele entristece a Deus. E uma vez que nós servimos ao Senhor, devemos obedecer toda a sua palavra. Jesus foi obediente, nos dando exemplo, e ele recebeu o nome que está sobre todo nome. Nós teremos um novo nome quando chegarmos no céu. Mas para que isso aconteça, é importante que nós venhamos obedecer a palavra do Senhor. Vamos agora para o nosso terceiro tópico da nossa lição. E nós estaremos ainda enfatizando alguns subtópicos, mas é o nosso último tópico. Jesus, o homem perfeito. O nosso subtópico, número 1, a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente. Era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães e nem fez brotar a água da rocha para aliviar a sua fome e sede. Nós encontramos aqui, meus irmãos, inclusive em Mateus capítulo 4, versículo 4,
a simplicidade de Jesus. Jesus era muito simples, muito humilde. Quem olhasse para ele, nenhuma beleza havia nele para que o desejássemos, diz o profeta. Ele era uma pessoa muito simples, mas era o nosso grande Deus. É tudo isso para nos ensinar a respeito da simplicidade. E essa humanidade de Jesus como simples, ele estava nos ensinando a vivermos essa simplicidade da nossa vida cristã e da simplicidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus. O subtópico da nossa lição diz: Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. O primeiro Adão, esposo de Eva no jardim do Éden, e este segundo Adão está se referindo a Jesus. Ele diz aqui que o primeiro Adão fracassou lá no jardim do Éden ao desobedecer à voz de Deus. O segundo Adão, Jesus, venceu porque foi obediente. Quando Jesus estava no Getsêmani, ele orava ao Pai a respeito do cálice. Ele dizia: contudo seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Se estas mesmas palavras que Jesus falou no Getsêmani tivessem sido faladas pelo Adão e pela Eva lá no jardim do Éden, eles não teriam comido aquele fruto. Mas eles comeram e pecaram e foram expulsos do jardim. A desobediência de Adão levou à expulsação. A obediência de Jesus ao Pai levou a ter o nome que está sobre todo nome, e é o nosso grande Deus, o nosso grande Salvador. Satanás derrubou o homem dentro do melhor lugar do mundo, o Éden, o paraíso, jardim do Éden. E Jesus derrotou a mesma serpente. A voz da serpente lá no jardim do Éden foi a mesma que falou com Jesus lá no deserto, em Mateus capítulo 4. Mas Jesus falou para a serpente, para Satanás, melhor dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O homem caiu dentro do melhor lugar do mundo, o primeiro Adão. O segundo Adão, que é Jesus, destruiu, derrotou Satanás dentro do pior lugar do mundo, que é o deserto. E nós aprendemos aqui que não importa o lugar onde você estiver, não importa o lugar onde você esteja, mas se você obedecer à palavra de Deus, ali será o melhor lugar do mundo. Pode ser um deserto ou não seja um deserto, ali será o melhor lugar do mundo, porque a presença de Deus estará com você. Mas para isso é necessário que nós venhamos obedecer à palavra do Senhor. O terceiro subtópico diz: a perfeição espiritual e moral de Jesus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Prezados amigos, uma vez ele disse àqueles que estavam ali ao seu redor: quem me convence de pecado? Jesus não pecou. Jesus foi perfeito em tudo. E a sua perfeição era espiritual e moral. Glória a Deus. As palavras de Jesus mudavam a história, o coração e o pensamento humano. Quando o Sinédrio mandou soldados para que pudesse prender Jesus, os soldados chegaram ali e ficaram ouvindo Jesus falar. E Jesus falava com muita autoridade. E os soldados terminaram esquecendo de prender Jesus. E quando eles voltaram novamente lá para as autoridades, perguntaram: cadê Jesus? Eles disseram: nós nunca vimos um homem falar como este homem. As palavras de Jesus eram com autoridade. Glória seja dada ao Senhor. Meus prezados amigos, aqui encerra a nossa lição. E a conclusão, olhando firmemente para Jesus, conforme Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, meus prezados amigos, prezados irmãos, que assistiu aqui à Escola Bíblica Dominical, na sua casa, aí pelo seu smartphone, pelo seu tablet, pelo seu computador, pelo seu celular. Deus abençoe você que chegou até aqui, que Deus te dê graça, medite nesta lição, medite na palavra de Deus. O Senhor tem o melhor para nós, a lição: Jesus, o homem perfeito. Deus conceda a você ainda mais e mais graça. Antes de nós encerrarmos a nossa aula, eu quero convidar a todos para nós fazermos uma oração. Uma oração por toda a humanidade, pela Igreja do Senhor Jesus, por famílias que estão enlutadas,
Orarmos para que Deus possa repreender esta praga que tem assolado o planeta Terra, o coronavírus. Não é brincadeira, é sério. Nós estamos em guerra, mas Deus, Ele não está dormindo e Ele está atento a tudo que acontece na Terra. Nós sabemos que o que está acontecendo é com permissão de Deus, não da vontade de Deus, mas com a permissão, porque a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus não traz dores, a vontade de Deus não gera luto, a vontade de Deus gera gozo e gera paz. Mas o que está acontecendo é consequência, podemos assim dizer, do pecado que entrou no mundo pelo primeiro Adão. E as consequências alcançou toda a humanidade. Mas foi para isso que Jesus veio, para desfazer toda a obra do inimigo e para nos preparar para o céu de glória, que um dia Ele nos levará quando a trombeta tocar. Você que está nos assistindo em qualquer lugar deste mundo, Deus abençoe você. Vamos agora fazer uma oração para que Deus abençoe todas as famílias. Vamos orar pelas autoridades, vamos orar pelos cientistas e todos, para que o Senhor venha abençoar. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, porque nós cremos no Teu poder. A Tua palavra nos diz que tudo quanto nós pedirmos com fé, crendo, nós receberemos. Pai, nesse instante eu uno a minha fé com a fé de milhões de pessoas que estão clamando a Ti, meu Pai, em favor da humanidade, em virtude deste vírus, coronavírus, meu Pai. Ó Deus, nós Te pedimos que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha repreender este mal, meu Pai. Nós oramos a Ti pelas famílias que já perderam pessoas da sua família, pessoas que estão enlutadas, que estão nas UTIs, nos hospitais, pessoas em todas as partes do planeta, Senhor. Nós oramos a Ti pelos cientistas, que o Senhor dê a eles entendimento, sabedoria, para que possam descobrir a vacina que possa combater esta pandemia, Senhor. Assim como as outras vacinas que o Senhor deu sabedoria aos cientistas, para que eles pudessem produzir, que o Senhor continue trabalhando e possa dar a vacina ideal para combater esta pandemia, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar os governantes, os presidentes das nações, dando a cada presidente sabedoria, ministros, dando sabedoria para que eles possam trabalhar e que por meio deles o Senhor possa direcionar, trazer a solução que venha beneficiar todos os habitantes de todas as nações. Oramos aqui também pelo Brasil, que o Senhor abençoe nosso presidente, todos os seus secretários, em especial ao ministro da Saúde. Que o Senhor venha abençoar todos os médicos, meu Deus, todos os profissionais da saúde. Que o Senhor venha abençoar os policiais militares, os órgãos de segurança pública que estão trabalhando na fiscalização do cumprimento dos decretos, meu Pai, em cada município de nosso país. Ó Deus, estenda as Tuas mãos de misericórdia. Assim como o Senhor livrou Israel lá no Egito da morte, quando o anjo da morte passou pela casa de todos que estavam no Egito, o Senhor livrou, Senhor. Venha livrar, meu Pai. Continua livrando, meu Deus. Venha livrar também, assim como Tu livrou da morte a família de Raabe que estava guardada na sua casa. Ó Senhor Deus, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia de todos os países, meu Pai, tenha misericórdia da humanidade. Nós oramos porque sabemos que a Tua palavra nos diz que tudo quanto nós pedimos com fé, crendo, nós receberemos. Portanto, ó Deus, escute a nossa oração, traga gozo, traga paz aos corações que estão aflitos, amargurados, sem saber o que vai acontecer e nem quando isso tudo vai terminar, e que tem gerado situações catastróficas no psicológico de muita gente. Que o Senhor Deus abençoe, que o Senhor livre de todo mal. Em nome do Senhor Jesus nós Te agradecemos e pedimos. Amém. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Forte abraço e até a próxima oportunidade. Amém.